Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que no mundo inteiro, mais de 7 milhões de mortes são provocadas pelo tabagismo. De quem você acha que é a culpa? Do fumante ou da indústria do cigarro? Eu acredito que a indústria do cigarro ela tem um marketing muito forte de prevenção até mesmo nas carteiras de cigarros mostram atrás que os prejuízos que isso causa. Eu acredito que a pessoa mesmo é a culpada da situação que ela se tornou. Porque ela sabe o risco que está se tornando, sabe muito bem o que vai causar para a saúde dela. E talvez seja ela mesma que está querendo fazer isso com ela mesma. Porque a indústria, simplesmente, o trabalho dela é vender. Porque o consumidor ele tem um forte hábito de comprar coisas que satisfaçam a sua vontade. Eu acredito que seja mais da pessoa mesmo. Tem os dois lados, né? Porque a indústria ela acaba incentivando, né? Mas a pessoa que fuma também, ela acaba, ela mesma... Tanto eu tenho exemplo do meu pai, né? Meu pai faleceu em função do câncer e 100% foi a questão do cigarro. Os médicos compararam. Sim, 100% na questão dele foi o cigarro. O senhor acha que a culpa é da pessoa que fuma ou da indústria do cigarro? Aí é das duas partes. Porque, um exemplo, a indústria está no papel dela, né, para produzindo e para lucro. E a pessoa é por intuito dela mesmo. Se ela não quiser fumar, ela não fuma. No meu caso, se eu quiser deixar, é a realidade. Se eu quiser deixar, a questão... Eu digo assim, eu não quero mais fumar, não fumo mais. O senhor não tem medo de ficar a sua saúde comprometida fumando? Medo tem. Inclusive, agora eu estava lá em Canoas e tinha um senhor com uma perna mecânica. Aí eu perguntei para ele, qual é o motivo disso aí? Aí ele para mim, o senhor fuma? Eu digo, fumo. Disse, foi o cigarro. Me deu trombose e tal, então eu tive que tirar metade da perna. Então, problemas tem, né? Porque a gente sabe quantos produtos cancerígenos e até para outra doença o cigarro apresenta. Mas a gente é teimoso e fuma. Os dois juntos, né? Um por incentivar, fazer propaganda positiva, que são coisas boas, e a pessoa por também não ter uma autoestima boa, né? Eu, por exemplo, nunca peguei um cigarro na mão. Isso nunca me deixou triste, nunca sou super feliz com isso. Eu acho que vai muito do ser humano, né? Querer largar, eu não quero, não me faz bem e pronto. Entendeu? Eu acho que é os dois, né? A indústria, a mídia está dentro disso, porque isso faz comerciais, né? Hoje está proibido na televisão, mas ele vem embutido em outros lugares, né? E isso incentiva muito. Antigamente fumar era charmoso, né? Hoje é brega, né? Entendeu? Então eu acho que é as duas coisas juntas. Eu acho que as duas coisas têm sentido, mas a pessoa tem que ter uma autoestima e não querer isso é muito importante, né? Eu não quero, isso não faz bem. Mas foi justamente esse fator que embasou a defesa da viúva. Em 1998, o marido dela foi diagnosticado com a doença broncopulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC. No ano de 2005, ela disse que o marido ajuizou ação cautelar de produção antecipada de provas, em razão do estado debilitado de saúde em que se encontrava, reconhecido por perícia com médico pneumologista o nexo entre a doença e o uso do cigarro. Os danos causados pelo tabagismo foram progredindo silenciosamente com o passar do tempo e, quando detectada a doença, já não havia reversão do quadro. Nesta foto, ele aparece com o tubo de oxigênio ao fundo. A autora da ação conta que ele já não respirava mais sozinho, só com o equipamento, e se deslocava apenas com a ajuda de outras pessoas. Ela tinha muita tosse. Quando tossia, ele assim parece que ia se passar. Eu penso que ele morreu por causa do cigarro. O advogado da família trabalhou no caso por mais de 14 anos. Segundo ele, uma ação indenizatória por doença acabou sendo extinta porque o autor morreu. A doença foi diagnosticada em 98 e nós entramos com a ação indenizatória em 2007. Então foi acolhida a preliminar da prescrição e o processo foi extinto por prescrição. Então entramos com uma nova ação indenizatória com um novo fato gerador, que foi o óbito da vítima, e esse processo nós tivemos uma improcedência dele, e aí depois aqui o tribunal veio a reformar essa decisão, uma decisão muito bela, muito gostosa de ser lida, porque
vemos que os desembargadores, de fato, se inteiraram bem da matéria, estudaram, aprofundaram, trouxeram conhecimento deles, aliado ao conhecimento que estava já entabulado, já estava anexado ao processo. Então tivemos uma bela obra aqui, que eu diria de direito e de conhecimentos de outras áreas também, que ficaram aglutinados aqui nesse processo e resumidas na decisão aqui de 90 páginas que foi o acórdão. A decisão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça é, de certo modo, inédita e foi embasada em estatísticas. O que tem de novo, digamos, nesta decisão que foi adotada pela 9ª Câmara Cível aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é o uso da estatística, ou seja, levar a sério dados estatísticos absolutamente incontroversos, né, oriundos de órgãos igualmente incontroversos, como a Organização Mundial da Saúde, né, que tem dados e acompanha esse respeito, o Instituto Nacional do Câncer, ou seja, existem dados que são cientificamente incontroversos e que relacionam determinadas doenças ao vício do tabaco, ou seja, ao fato da pessoa fumar durante muito tempo, né, desencadeia estatisticamente algumas doenças. Inclusive, ao condenar e responsabilizar a indústria do fumo, né, nós acabamos levando em consideração a estatística para reduzir o montante da indenização, já que boa parte das doenças são, como se chamam, multifatoriais, ou seja, há mais de um fator, potencialmente, né, abstratamente, que podem desencadear aquela doença. Um desses fatores é o tabagismo, é o fumo. Né? Mas se alguém, por exemplo, que fuma e que desenvolveu câncer de pulmão, ou, como foi o caso desse processo, a chamada DIPOC, estatisticamente se pode dizer, há uma 80% de chance que esse tumor, ou que esse DIPOC, derive do tabagismo, do fumo. Mas não é uma certeza absoluta, pelo fato de que todos nós conhecemos pessoas que nunca fumavam na vida e também desenvolveram, né, o câncer ou qualquer outra doença pulmonar. Então, o uso da estatística é nesse sentido. Né? Afasta o argumento de que não há uma prova categórica de que aquela doença esteja relacionada ao tabagismo, ao vício do cigarro. Então, eu levo em consideração, mas responsabilizo mesmo assim, embora num percentual menor, que é o percentual indicado por esses órgãos de saúde, né, com enorme credibilidade. O valor requerido na ação era de R$1 milhão. A redução foi de 25% e a empresa Souza Cruz terá de pagar R$ 637.500. O magistrado considerou a média de participação da empresa no mercado de cigarros no Rio Grande do Sul ao longo do período em que o esposo de Dona Catarina fumou, de 1964 a 1998. O relator do processo estudou o tema por mais de um ano, é um estudioso do assunto e ressalta um dado crucial para a decisão. Fato que põe em xeque as considerações de alguns de nossos entrevistados na enquete, lá no início da reportagem. Eles alegam, as pessoas podem deixar de fumar. Sim, teoricamente podem, mas acontece que o cigarro foi projetado para conter a nicotina, que é um fator que vicia. A nicotina acarreta um vício que é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Bom, como é que funciona a nicotina? Cria a dependência física, química da pessoa. Ou seja, o organismo, né, que a pessoa não está fumando durante um determinado período, né, 1 hora, 2 horas, dependendo da quantidade de cigarros que fuma, até períodos mais curtos, essa pessoa o seu corpo fica reclamando, né, aquela dose da nicotina. Então ele fuma não tanto porque quer, por um ato de liberdade, mas fuma sim porque o seu organismo está exigindo a dose de nicotina à qual ele está acostumado.
E isso é algo planejado, deliberado, que consta do cigarro. Então, assim, não é que haja tanto livre-arbítrio, liberdade para fumar ou para parar de fumar. A propaganda minou isto e também o fato de que a nicotina praticamente neutraliza os esforços do fumante para parar de fumar. Era bonito fumar, digamos. Bonito fumar. Fumar, chegar no lugar, passar a perna e fumar ali. Era bonito. E não faz muito tempo que ficou feio mesmo.